Ainda esta noite, todos vocês vão me abandonar, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, mestre. Asseguro que, ainda esta noite, antes que o galo cante, por 3 vezes me negará. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Não, mestre, jamais te abandonaremos. Não, mestre, contigo iremos até a morte. Jesus nos chamou para ir ao Getsemane. Tiago e João também foram. O mestre pediu para que sentássemos. Percebi naquele dia que estava triste, angustiado. Lembro-me de ouvi-lo dizer que sua alma estava em tristeza profunda, uma tristeza mortal. Pediu para que vigiássemos naquele momento. E então ele se retirou, foi a alguns metros de distância de onde estávamos, se prostrou com o rosto em terra e clamou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois disso, não ouvi mais nada, pois adormecemos. Meu coração pesa ao lembrar daquele momento, porque se soubéssemos das coisas que aconteceriam, não vigiamos e fomos acordados por ele. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Foi o que ele questionou, olhando diretamente para mim. E mais uma vez ele enfatizou: vigiem e orem para que não caíssemos em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou novamente para orar e pude ouvir algumas palavras que ficavam mais intensas. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E mais uma vez, isso foi tudo que eu ouvi. Decepcionamos nosso mestre. Adormecemos. Eu, Tiago e João. Nós não entendemos naquele momento o alerta de Jesus. Mais uma vez ele nos acordou e pediu para que nos levantássemos. Aquele que o trairia se aproximava. Neste momento ouvimos passos. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Salve, mestre. Amigo, o que o traz aqui? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo-lhe a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Guarde a espada. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram.
Todos o abandonaram, mas eu seguia de longe. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote. Mestres da lei e líderes religiosos procuravam um depoimento falso contra Jesus. Eu continuava a segui-lo, sempre de longe. Entrei e me sentei ao lado dos guardas para ver o que acontecia. Foi então que 2 testemunhas se apresentaram contra Jesus. Não entendia por que ele não se defendia daquelas acusações. Ele não abriu a boca. O sumo sacerdote o pressionava. Queria que ele confessasse que era o Cristo, o Filho de Deus. Tudo o que Jesus respondeu foi que chegaria o dia em que veríamos o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Depois disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse que aquilo era uma blasfêmia. E, em concordância, disseram que Jesus era réu de morte. Começaram a cuspir em seu rosto e lhe deram murros, lhe deram tapas. Você estava com Jesus, o Galileu. Eu não sei do que você está falando. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Não conheço esse homem. Certamente você é um deles, sim. Seu modo de falar o denuncia. Eu já disse, não conheço esse homem. Antes que o galo cante, por 3 vezes me negará. Você é o rei dos judeus? Tu estás dizendo. Você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Qual destes vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. E então, qual dos dois? Barrabás! Barrabás! Queremos Barrabás! Queremos Barrabás! Barrabás! Queremos Barrabás! Barrabás! Estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês.
Assim, Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, meu Jesus. Pela via dolorosa, Ele me salvou. Pela via dolorosa, Ele venceu. Oh, oh, Sem me sofrer assim. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha, fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou
o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu,
Depois de sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, a outra Maria e eu fomos ver o sepulcro. Vimos que algo estava errado. A pedra do sepulcro tinha sido removida. Avisamos Pedro e João e eles foram verificar que Jesus já não estava lá. Eles voltaram para casa e eu permaneci ali. Minhas lágrimas eram incessantes. Lembrava do sofrimento do Mestre quando resolvi entrar novamente no sepulcro. Mulher, por que você está chorando? Ali estavam 2 anjos de branco, sentados onde o corpo de Jesus esteve. E a minha angústia era tanta por não saber onde estaria Jesus ou o que poderia ter acontecido com ele, que eu respondi ao anjo que estava chorando porque alguém teria levado meu Senhor embora. Eu não sabia onde ele poderia estar. Então, ouvi a voz de um outro homem que estava ali em pé. Pensei que fosse um jardineiro. Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Maria. Rabone. Era meu mestre. Tentei abraçá-lo e ele pediu que não o segurasse, pois ainda não havia voltado ao Pai. Ele pediu para que avisasse seus irmãos que ele estaria retornando ao Pai. E anunciei como ele me pediu. Eu vi o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos